Fala galera, Dev Guto aqui e hoje nós vamos falar de JavaScript, essa linguagem de programação que auxilia muito na criação de páginas na internet. Nós vamos fazer um projeto de uma calculadora em que eu vou trabalhar um pouco de como criar funções, como conectar essas funções no HTML e principalmente como modificar elementos do HTML para mostrar resultados dessa nossa calculadora. Para criarmos um site, uma das linguagens que utilizamos é o JavaScript. Ele que é responsável de codar aquela parte de funções, adição, subtração, mas ele precisa do HTML e do CSS para poder mostrar no seu browser a sua página. Se você ainda tem um pouco de dúvida de como utilizar o HTML e o CSS, eu vou deixar um tutorial que eu fiz desses dois assuntos aqui na descrição, que aí vai te ajudar a entender melhor esse vídeo. O primeiro passo para a gente começar nosso projeto vai ser organizar as pastas dos arquivos iniciais. Então eu já começo aqui criando o arquivo index.html. E aí vocês vão até ver aí que tem um macete que se você colocar HTML 2.5, o próprio VS Code já vai completar com aquela base que você vai precisar para praticamente todo o site. Depois disso, eu faço esse pequeno H1 só para eu poder testar, ver se está realmente funcionando o meu browser junto com o meu código. Em seguida, eu vou criar os arquivos de estilos e de JavaScript. Eu separo esses dois em duas pastas, uma pasta style e uma pasta script. Dentro dessas pastas eu vou colocar respectivamente os arquivos de CSS, style.css e de JavaScript. E aí, para testar se meu estilo está realmente conectado na minha página, eu faço esse pequeno teste de mudar a cor de fundo, só para ver se está funcionando e se está realmente linkado certo o arquivo CSS no HTML. Também vou fazer a mesma coisa com o JavaScript, mas usando essa função console.log, que ela basicamente vai colocar uma mensagem ali no console para você ver, opa, está realmente conectado o meu JavaScript com o meu HTML. Com os três arquivos principais feitos, eu volto para o meu HTML e vou começar a construir a minha calculadora. Ela, a princípio, não vai ter nenhuma estilização, então vocês vão ver que os botões vão ficar sem estilo nenhum e eles não vão fazer nada. Mas basicamente, como eu quero criar uma calculadora, eu vou simplesmente criar os botões e um display. O display vai ser uma div que vai mostrar uma mensagem, que vai mostrar os números que vão ser operados. E os botões a princípio não têm estilo, e como vocês podem ver, vão ficar todos um do lado do outro. Mas depois, no CSS e no JavaScript, eu vou começar tanto a estilizar meus botões, quanto a colocar funções e utilidade para eles. Eu gosto sempre de lembrar, colocar esses comentários, para no futuro você lembrar o que cada linha faz, porque acredite em mim, você não vai lembrar depois de uma semana que mexeu nesse projeto o que você fez e qual foi seu raciocínio. Então sempre é bom você deixar comentários, não só para você, mas é uma boa prática quando você estiver trabalhando com outras pessoas, elas consigam entender a sua lógica e a sua organização dentro do programa. Feito a base toda do index.html, eu passo para o style.css para estilizar minha calculadora e começar a deixar ela da maneira que eu quero. Não está muito dentro do escopo desse vídeo eu mostrar cada uma das propriedades CSS, por isso que eu fiz essa montagem com velocidade aumentada para parecer que eu sou um ninja na programação. Mas enquanto você assiste, vai lá e se inscreve no canal. E não se preocupa, eu vou deixar na descrição o link desse repositório no GitHub que você vai poder acessar e realmente pegar inteira todas as propriedades que eu usei aqui no CSS, além do JavaScript e do HTML. Agora chegamos na parte mais importante do vídeo, que é a parte do JavaScript. Nessa parte do JavaScript, nós vamos literalmente programar a nossa calculadora. Então, existem vários caminhos que vocês podem fazer. Eu vou mostrar apenas um, que é muito vinculado ao meu modo de raciocínio, mas não quer dizer que é o único nem que é o melhor. Podem ter outros jeitos de fazer essa mesma calculadora, essa mesma lógica, usando caminhos diferentes. E é justamente por isso que a programação está muito vinculada ao seu raciocínio, à sua maneira de pensar. A primeira coisa que eu faço aqui no JavaScript vai ser criar 5 variáveis. A primeira delas vai ser o estado. O estado é uma variável que eu usei para poder indicar para o programa em que momento da calculadora eu estou. Como assim momento? Se eu estou, pensa numa calculadora. Você entra com o primeiro operando, depois você aperta um sinal, entra com o segundo operando, aperta igual e ele mostra o resultado. Esses 3 estados é que eu vou trabalhar na minha calculadora, além de um estado inicial que vai ser a inicialização. Então, basicamente, essa variável estado ela vai receber operando 1, se eu estiver digitando o operando 1, operando 2, se eu estiver apertando os botões para operando 2, ou mostrando o resultado, quando eu apertar o igual. E além disso, eu ainda vou colocar o estado inicializando, que vai mostrar essa palavra display
Além da variável estado, eu tenho a variável op1 e op2, que servem justamente para eu registrar o meu primeiro operando e meu segundo operando. A variável resultado, que como o próprio nome diz, vai guardar o valor do resultado referente à operação. E por fim, a variável operação, que vai indicar para o meu programa qual operação que a minha calculadora deve fazer. Em seguida, eu vou criar um objeto chamado calculadora. É nele que eu vou colocar as variáveis referentes à minha calculadora, além das funções que ela vai precisar. E eu fiz dessa forma porque eu gosto de treinar e gosto de mostrar um pouco essa manipulação com o objeto, que vai ser a coisa mais frequente que você vai trabalhar com o JavaScript. Então, aqui já tem uma lição importante. Como vocês podem ver, para criar um objeto em JavaScript, eu vou colocar ele entre chaves, e os valores vão ser acompanhados de uma chave e um valor, sendo separados por 2 pontos. Exemplificando esse conceito, nós temos um número array, que vai ser justamente um array que eu vou guardar cada dígito que eu for digitando. Como vocês podem ver, eu tenho o nome, o ID, número array, 2 pontos, o que ele é. Um array. No caso vai estar vazio, eu simplesmente estou declarando ele aqui no início da minha calculadora. Em seguida, eu vou começar a só listar todas as minhas funções. Eu gosto de trabalhar assim justamente para eu não esquecer de nenhuma função e para eu já ter um escopo mais geral desse meu objeto. Escrevo o nome das funções, soma, subtração, coloco 2 pontos e abro uma função vazia, que a princípio não faz nada, mas que depois eu vou vir preenchendo. Dentre essas funções, as duas únicas que são um pouco mais diferentes agora vão ser a função display e a função próximo número, que justamente a display vai servir para eu atualizar o meu display, para eu poder mostrar um novo valor, ou sempre atualizar sempre que o usuário clicar no botão. E o objetivo da função próximo número é colocar o número digitado no final do array que eu criei lá em cima, justamente para formar o número completo que o usuário vai digitar através dos botões. Feito isso, essa listagem, eu vou começar agora a escrever o corpo das minhas funções. Então, mais fácil começar pelas mais tranquilas, que são a inicialização, que basicamente troca o estado para o estado inicializando, que é justamente esse estado que vai mostrar display, que vai resetar minha calculadora, por assim dizer. E, claro, as funções de soma, subtração, divisão e multiplicação. Nessas funções, eu vou chamar e apenas trocar o valor do estado, porque vamos lembrar como a calculadora funciona. Você vai digitar o primeiro número, quando você apertar, eu quero que agora no display, apertar uma operação, eu quero que agora no display apareça o operando 2, para eu digitar o operando 2. Então essas funções avisam para o meu programa que o próximo número a ser digitado tem que ir para o OP2 e que meu display tem que mostrar o OP2. Passando agora para a minha função AC, ela vai basicamente limpar o meu número array e resetar minha calculadora para aquele modo de inicializando. Da mesma forma, uma outra função simples vai ser a função del. Essa função ela vai basicamente fazer um pop no meu número array. O que é o pop? Vai ser retirar o meu último número do número array e, no caso, chamar a função display para poder atualizar o meu display e mostrar o valor atualizado. Para a gente construir a função igual, nós vamos usar uma ferramenta de seleção muito importante do JavaScript, que é o switch. O switch nada mais é do que uma ferramenta que fala para o meu programa fazer determinada ação dependendo do valor de uma variável. Nesse caso, o switch ele vai pegar minha variável operação e, dependendo do valor que está dentro dela, vai fazer o operando 1 mais o operando 2 ou o operando 1 dividido pelo operando 2. Então, dependendo do que tiver dentro de operação, ele vai fazer diferentes contas matemáticas. Continuando com as funções que nós precisamos para a nossa calculadora, vamos codar agora a função próximo número, que ela vai basicamente fazer um push do número digitado pelo usuário no meu array. Push vai ser uma função do JavaScript que coloca o número digitado ao final do array. Além disso, a função próximo número tem que informar para o meu programa se eu vou armazenar aquele número no operando 1 ou no operando 2. Por isso eu vou precisar usar o switch de novo, com a variável estado. Então, se minha variável estado estiver operando 1, aquele número vai ser armazenado em op1. Se minha variável estado estiver operando 2, aquele número vai ser armazenado no op2. E aqui vale ressaltar que eu estou usando essa palavra reservada this para mostrar para o meu programa que as funções que eu estou chamando, que eu estou precisando, estão dentro do meu objeto calculadora. Então, para ele saber onde que está essa função próximo número, onde está essa função display, dentro do elemento calculadora. Então eu uso dis, ponto, e a função. Para fazer a função display agora, nós vamos também usar um switch,
que vai depender da variável estado, para eu saber o que eu vou mostrar na tela, se vai ser operando 1, operando 2 ou resultado. E aqui nessa função display, eu vou usar um conceito muito importante do JavaScript, que é a interação dele com o HTML. Até então, tudo que nós mexemos, todas as variáveis, todas as funções, estava dentro do mesmo documento. Só que agora nessa função display, eu preciso mostrar no display, mostrar naquela div que a gente criou lá no index.html, o resultado ou operando 1 ou operando 2. Então, para eu fazer exatamente isso, eu vou usar essa ferramenta document.getElementById. O que é isso? É justamente eu estou falando para o meu JavaScript, olha, vai lá no meu index.html e pega para mim o elemento que tiver esse exato ID. Então, no caso, eu vou voltar no meu index.html, ir na minha div, que é o display, e criar um ID para ela. O ID dela eu vou chamar de display também, para facilitar. E aí, quando eu voltar no meu JavaScript, eu posso escrever document.getElementById e dentro lá colocar display. Então, eu estou mostrando para o meu programa, olha, eu quero que você pegue exatamente a tag cujo ID seja display. E isso é muito importante porque através disso eu vou poder modificar o que tiver dentro daquela tag. Então, por isso que no final eu coloco inner.html igual a display. Então, eu quero falar para o meu programa, olha, o que tiver lá dentro você vai trocar por display, o que tiver lá dentro você vai trocar pelo operando 1 ou pelo operando 2. Então, isso tudo eu vou fazer através desse document.getElementById. Tem outras formas que você pode pegar esses elementos do HTML. Um outro método que você pode usar é o getElementByClassName. Então, você vai pegar um elemento cujo o nome da classe é aquele que você especificou. Eu estou usando apenas o ID só para poder mostrar, mas tem outras formas de você fazer. Então, só para fechar, no caso da minha variável estado está na parte de inicializando, eu quero que o que esteja dentro daquela div seja a palavra display. Então, nesse caso, eu vou colocar display, getElementById do display, eu quero que seja igual a display. Ah, eu estou no meu estado operando 1, então eu quero que o que esteja dentro daquela div seja o meu operando 1. Ah, eu estou no operando 2, então eu quero que o que esteja naquela div seja o op2, e assim por diante. Feitas essas funções todas, eu vou voltar para o meu index.html e associar cada botão ou ao seu número correspondente ou à função correspondente que aquele botão representa. E isso é feito através do parâmetro onClick, que eu estou falando para o meu HTML, olha, quando você clicar, eu quero que você chame essa função, ou eu quero que você chame aquela função, dependendo do que eu codar dentro desse parâmetro onClick. Então, por exemplo, quando você clicar no número 1, eu quero que o onClick dele seja chamar a função próximo número com o parâmetro 1. E aí, como vocês podem ver, ele até já aparece no display. E aí agora basta fazer a mesma coisa para todos os números, só trocar o parâmetro dentro da minha função. Também outra dica legal é isso que vocês estão vendo eu fazer, que vai ser selecionar várias linhas ao mesmo tempo. Basta no VS Code você segurar o Alt e ir clicando onde você quer que o cursor seja igual. Depois, basta, quando você acabar de fazer as modificações, dar o Ctrl V que você precisa, por exemplo, você aperta ESC que volta ao normal. Da mesma forma que fizemos com os botões numéricos, vamos fazer com os botões de operação. Simplesmente colocando no on-click deles calculadora.soma, calculadora.multiplicação. Lembrando sempre que vai ser esse formato calculadora, ponto e o nome da função, justamente porque lá atrás nós fizemos no JavaScript um objeto calculadora. Então tem que falar, olha, essa função está dentro do objeto calculadora, cujo nome vai ser soma, subtração, divisão. E aí, para fechar, eu faço só alguns testes, algumas operações simples que eu até poderia fazer de cabeça. 12 dividido por 6. Está pronta a nossa calculadora. E ao final desse projeto foi possível ver vários conceitos referentes a JavaScript, em especial como conectar esse JavaScript ao index.html, justamente para modificar eles, receber informação do index e poder manipular suas páginas para que elas possam ter funções agregadas nelas e, no nosso caso, construir uma calculadora. Todo o código que eu utilizei para essa calculadora eu vou deixar no repositório aqui embaixo na descrição, que vocês vão poder acessar, copiar, ver certinho o que eu fiz. Não se esqueçam, por favor, de deixar seu inscrito no canal, ajuda bastante no algoritmo do YouTube. E eu vou estar sempre trazendo aqui mais coisa de desenvolvimento web e programação. Aquele abraço, galera. Falou!